Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, está começando mais um Saúde e Bem-Estar. Programa, como sempre, está muito bom. A gente vai falar sobre um assunto que está na moda, principalmente entre as mulheres. Vamos falar do famoso chip da beleza. Vamos conhecer mais sobre os hormônios que compõem essa expressão, esse chip. E vamos entender o que é mito e o que é verdade com relação a tudo isso. Vamos falar também sobre a saúde dos olhos. Cuidados com a maquiagem, cuidado também com a colocação de cílios. Enfim, tem muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida nesse programa que está começando agora. Muito bem, vamos começar então o nosso programa de hoje. Nós temos aqui uma entrevistada que está retornando ao programa. Nós vamos falar com a doutora Sarina Occhipinti, nome italiano, chiquérrimo, para uma médica muito chique também, que tem muita experiência no ambulatório ligado à obesidade e também modulação hormonal. Bem-vinda, doutora, alegria te receber aqui mais uma vez. Obrigada, Fernando. Vamos falar sobre o chip da beleza nesse bloco. O chip da beleza é aquele assunto que está nas rodas, as pessoas falam como se fosse a solução dos problemas do mundo, mas, por outro lado, existe uma máxima na medicina que, primeiro, não existe milagre. Segundo, Exatamente. Não existe almoço grátis, né, doutora? É isso mesmo. O chip da beleza é um termo, inclusive, equivocado, né? Por quê? Por que ficou esse nome? Os hormônios usados em pellets parecem chips. Então as pessoas, é um chip, mas na verdade... O pellet é aquele dispositivo que os diabéticos usam também? Não. Ele é tipo um comprimido, né? A substância bem compressada e ela é colocada debaixo da pele. Mas normalmente a gente coloca ou na cintura ou no glúteo. Então esse pellet ficou com o nome de chip, mas ele nem se parece com chip. Não dá para ver? Não dá para ver e nem para sentir. E num abraço? Nada. Você coloca debaixo da pele, espera aí por uma semana, assim que às vezes fica inflamadinho no local e depois some e você não sente. A pele absorve? Vai absorvendo ao longo dos meses, mas como fica no subcutâneo, então você não consegue sentir, entendeu? Nem se procurar. Não, talvez você, no início, quando está inflamadinho, sente um pouquinho, mas não é uma coisa perceptível, não. Tá, e nesse chip, o que é que tem? O que é que está contido ali? Hormônios. E aí vai depender do hormônio que a pessoa precisa. Normalmente, as mulheres vão precisar de estradiol, de estrogênio, de progesterona e podem precisar da gestrinona, que é um inibidor estrogênico, que foi essa gestrinona, esse inibidor estrogênico, que ficou com essa fama aí de chip da beleza. E por quê? Porque quando a mulher está com predominância estrogênica, ela fica inflamada, retida, ela fica irritada, ela fica muito cansada, ela não treina e ela tende a ter celulite. Então, quando a gente corrige isso, ela vai ficar mais animada, vai treinar mais, vai dar uma emagrecida, mas não por causa do chip, porque ela treinou mais, mas ela vai reter menos e melhora a celulite. Então, ficou com esse nome aí de chip da beleza por causa desse motivo. Muda também a disposição? Muito. É quase que unânime. Se você faz um uso de um pellet hormonal bem indicado, bem calculado, a mulher se torna outra, tipo da água para o vinho. E com relação à libido também? Famoso por causa disso, Justamente, né? A mulher ela vai envelhecendo e ela perde a capacidade reprodutiva. Então, naturalmente, ela vai perdendo a libido. Ocorre que hoje as mulheres vão viver muito tempo da vida delas sem essa capacidade. Então, não encaixava na modernidade uma mulher mesmo de 50, 60, 70 sem libido. E ele veio para poder resolver isso. Mas assim, é muito importante também explicar que existem combinações muito bem calculadas sobre os hormônios que vão entrar em ação ali, né, doutora? Exatamente. Se não for bem calculada, a mulher vai ter acne, cabelo vai cair, ela pode ficar muito inchada. Já chegou mulheres para mim, assim, com 8 quilos de retenção hídrica. 8 quilos na balança a mais só de líquido? De chip mal calculado. De chip mal calculado. Isso acontece porque... Às vezes é uma oportunidade, assim, uma oportunidade que eu digo que a paciente vê por ser mais barato, isso também pode ser levado em conta? Não, às vezes
Por exemplo, assim, é a experiência mesmo do médico, né? Porque o hormônio, ele vai fazer retenção hídrica. Então, você tem que... Eu falo que hormônio é igual decoração. Menos é mais. Quanto menos você colocar com mais efetividade, melhor. Então, às vezes, erra um pouquinho na mão e a mulher vai ficar retida. Então, mas é isso. E o único jeito de fazer... de melhorar é esperar o chip passar. Porque esse tipo de hormônio, que é o bioabsorvível, ele não pode ser retirado. Ah, então a sorte está lançada. Ou a competência. Não, então a sorte está lançada quando a pessoa coloca, ela acredita ali na competência do médico e na sorte que ela vai ter ali com os hormônios combinados. Exatamente, né? Exatamente. Quando eu trouxe esse tipo de pellet para o Brasil, praticamente não tinha ninguém que fazia. Foi eu e mais 2 médicos que começaram isso em final de 2014. Então foi uma novidade aí. A gente tinha uma substância que era num tubinho de silicone, mas a quantidade era muito grande e a forma de biodisponibilidade era muito, assim, ainda sem pesquisas. Então, quando a gente trouxe isso, realmente veio uma segurança enorme para o paciente, mas tem que ser bem calculado. A gente já falou aqui em outros programas sobre a necessidade de uma reposição, uma necessidade mesmo clínica na época da menopausa, do climatério, porque existem hormônios protetores do coração que deixam de agir e é preciso mesmo, né, para a saúde da mulher, esse cuidado. O que se pensa é que ainda não foram feitos estudos para essa mulher do tipo da beleza, com experiências bem-sucedidas, como é que ela vai chegar à menopausa? Qual a opinião da senhora? Vamos lá. Eu não tenho opinião porque eu sou uma cientista, então eu vou trazer para você o que a ciência fala. Ótimo. Tá? O que acontece? Nós temos aqui o Elcimar Coutinho, que faleceu de Covid, né, um ano passado, e ele estudou isso por quase 30 anos. Tem muitos estudos publicados da gestrinona e a sua efetividade no corpo. Só que ele fazia nesse tubinho, né? O uso dele era intravaginal e depois ele criou esse tubinho que era subcutâneo também. Agora nós já temos universidades, inclusive eu tenho uma aluna minha que está publicando agora a primeira fase de um estudo da gestrinona bioabsorvível. Então, quer dizer, estudo tem muito. O problema não é estudo. O problema, às vezes, é a falta de experiência do médico de lidar com esses hormônios. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Nós temos a reposição hormonal, que é quando a mulher está na menopausa e ela não tem produção de alguns hormônios, e aí o pellet vai ser de estradiol, testosterona, né, progesterona, o que for. E nós temos o uso da gestrinona não é para repor, ele é para diminuir a quantidade de estrogênio que tem no corpo da mulher quando a progesterona cai muito. Por quê? Porque a progesterona e o estrogênio, eles tinham que ficar sempre equilibrados. Uma mulher jovem, a progesterona cai muito rápido no climatério e aí ela fica sem a defesa da progesterona para os efeitos inflamatórios do estrogênio. Então a gente usa um antiestrogênio que a gente consegue equilibrar melhor essa mulher. Entendeu? Entendi. Agora, a gente já tem uma população suficiente para estudo de mulheres que usaram o chip da beleza de forma bem-sucedida e que chegaram à menopausa ou ainda não? Olha, o que acontece? Não. Esse trabalho que o Dr. Elcimar Coutinho fez foi exatamente para isso. Mas o que ele fez ali, ele fez uma transição para a menopausa, mas na verdade ele adiantava a menopausa. Então, o que tem sido questionado? 2 coisas. Uma é a questão do endométrio, se o endométrio vai ficar muito fininho, mas esse não é um problema, porque essa mulher ela não vai engravidar. O questionamento vem porque os médicos estão usando a gestrinona em mulheres muito jovens e sem indicação. E eu acredito que isso aí vai dar problema, porque essas mulheres elas vão querer engravidar. E esse endométrio pode não estar preparado. Então, esse não é falta de estudo. Isso, para mim, não é falta de pesquisa científica. É falta de estudo do médico e talvez coragem demais para usar um hormônio que não é na época. Como eu te disse, ele tem que ser usado no climatério ou, em casos específicos em mulheres jovens, na endometriose. Fora isso, aí é risco. Então, o doutor Elcimar, quando estudou, ele estudou para endometriose específica. E essas mulheres, inclusive, conseguiram engravidar depois e conseguiram entrar na menopausa e fazer suas reposições, ok. A segunda coisa que se questiona é se isso poderia atrapalhar
aumentar a osteoporose, porque o estrogênio, ele é um protetor ósseo. Se você está usando um antiestrogênico, você poderia causar algum problema no osso. Então, só basta a mulher ser vigiada pelo seu médico dos seus níveis de estradiol, que é o que eu ensino nos meus cursos. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que estou na menopausa desde os 35 anos por outros problemas. E uso o chip desde quando eu comecei, aí, há 6, 7 anos. Eu tenho um osso de uma mulher de 30 anos. Melhor do que eu teria, eu estou com 54 anos. E todas as minhas pacientes são assim. Então, o osso dessas mulheres são muito bem vigiados e o estradiol também. Então, desde que você vigie os hormônios, ok. Você tem um grande exemplo para dizer que é o seu próprio organismo, né, doutora? E a proteção do coração, que é também um ponto muito interessante nesse período da menopausa. Pode-se fazer uma analogia, porque o que eu estou vigiando não é o estradiol? Eu tenho que manter um estradiol mínimo para proteger o cérebro, o coração e o osso, que são os 3 principais. Então, quando eu estou mantendo esse estradiol mínimo, eu estou protegendo as 3 coisas. Tá? Então, vai proteger o osso, vai proteger o coração, vai proteger o cérebro. O mais importante é o médico que vai usar esse inibidor estrogênio tem que vigiar a estradiol dessa mulher. Não pode deixar ela ficar com o estradiol suprimido, senão ela vai sofrer as consequências de uma menopausa antecipadamente. Esse cuidado que a gente está falando, da produção de hormônios, da reposição, do cuidado do que falta, do que excede e do equilíbrio de tudo isso, só faz um alerta importante ser feito aqui. A gente já fez outro programa falando sobre problemas do crescimento e a gente entendeu que, por exemplo, o GH, hormônio importantíssimo, pode ser comercializado nas academias de ginástica. Olha, é quase um crime isso, né? Concordo plenamente. Nós conseguimos ajudar os pacientes sem o uso do GH ilícito. Inclusive, está tão comum que as pessoas até assustam quando a gente fala, esse uso é ilícito. Por que ele é ilícito? Porque não tem estudos científicos que nos respaldem para esse uso e nós conseguimos ajudar os pacientes de outra forma. É um risco? Bem, isso vem sendo muito questionado. Eu entendo que sim. Então, tanto quanto o uso do GH, que eu acho um perigo, quanto o uso dos hormônios, mesmo para menopausa, ou até a testosterona para o homem, ela tem que ser muito sensata, né? Muito, muito estudada e muito bem indicada. Sim. E aí também entra nessa composição do chip, a gente falou rapidamente, a obesidade ali, que ele acaba agindo, né? A composição dos hormônios acaba emagrecendo, mas é tanta coisa que claro que vai emagrecer, né? Vai ter mais disposição, vai ter mais alegria, vai ter mais entusiasmo, vai ter... Menos inflamação, menos retenção. O chip da beleza não emagrece. Eu falo isso, já falei e volto a repetir. Mas o que ele determina ali, ele tira obstáculos que talvez estejam acontecendo e que vão te impedir de emagrecer. É isso que acontece. Igual o quindim não engorda. Quem engorda é a gente, né? Mais ou menos. Eu amo assim. quindim. Então, e ele engorda? Hã? O quindim engorda? Um quindim? Não, ele não engorda, ele fica igualzinho. Quem engorda é quem come, né? Tá É só uma questão de analogia. A pessoa vai pôr o chip da beleza, vai fazer coisas maravilhosas, vai gastar mais caloria, claro, vai emagrecer. Isso. Mas é muito importante aqui, como até uma questão de serviço, prestação de serviço, explicar quais são os detalhes que a paciente precisa prestar atenção antes de optar por um procedimento como esse. Então, vamos lá. Primeiro, pacientes jovens. Praticamente nenhum paciente jovem vai precisar de reposição hormonal. O que é jovem? A senhora é jovem. O que é jovem? Pacientes antes de entrar nos problemas da reprodução. Por exemplo, o climatério não é uma menopausa ainda, mas a progesterona já caiu, a mulher já está com predominância estrogênica, já está aí cheia de sintomas, não consegue dormir, né, não tem libido, etc. 40 aí. 40 aí, por aí. 50. Entre 40 e 50? Tem mulheres que estão entrando aí no climatério até um pouquinho antes. Mas eu falo jovens mesmo, abaixo de 35 anos, a não ser em casos de endometriose importante, né? E o médico tem que avaliar, essas mulheres não têm indicação para chip da beleza, para pellets hormonais. Então, os pellets hormonais, gente, eles são maravilhosos para correção hormonal.
Eles não são feitos nem pra gente ficar musculoso, nem pra gente só ganhar. Uma mulher de 28 anos está sem libido, vai lá e usa um pellet. Não é pra isso, não é pra emagrecer. Então, eles são feitos para correção hormonal. Então, vocês tomem cuidado. Se os hormônios estão tudo ok, então não é para fazer pellet. Provavelmente vai ter que tratar um estresse, emagrecer, uma dieta ou outras coisas. Só um ponto aí, uma vírgula, um parêntese. Essas informações, elas não são só do médico, não. Essas informações a paciente precisa ter. Exatamente. Tudo isso que a doutora está falando, você que está ouvindo a gente tem que saber, né? Porque é só olhar o exame ali, você está sabendo. Então, mas com a ajuda do médico. Fala assim, olha, tem um quadro aqui que dá para ser administrado. Exatamente, a pergunta. Doutor, eu estou com um problema hormonal? Não, eu vou te dar isso só para emagrecer. Então, não quero, doutor. Eu tô com algum problema hormonal? Não, eu vou passar isso aí só para você ficar mais trincada na academia. Não caiam nessa, né? O hormônio, ele é feito para correção hormonal, ponto. O resto tem que ser resolvido com o problema de base que você tem. E jovens, normalmente, é estresse, má alimentação, sedentarismo. Jovens... Hábito de vida. Então, tá Abaixo bom. de 35. Abaixo de 35, só questões muito ligadas a questões pontuais. A gente falou aí, endometriose, por exemplo. Um sangramento enorme, que a pessoa, por exemplo, tem um impacto muito grande sobre a qualidade de vida e o médico já tentou de tudo, quer colocar aí um inibidor estrogênico por um tempo, até pelo menos para a mulher dar uma melhorada na anemia. Tudo bem, né? Isso cada médico vai ter sua conduta, mas normalmente é para mulheres acima de 35 anos. Então, no climatério e na menopausa. Homens, a mesma coisa. Para ele precisar de testosterona, normalmente são homens mais velhos, onde o testículo não está funcionando mais direito. Homens novos com testosterona baixa, pode olhar que é estresse. Estresse e outros problemas até mais, né? Investigados também. Aí tem os problemas mais raros, né? O que é a testosterona baixa? Para homens, abaixo de 300 pode ser, mas tem que estar associado a problemas clínicos também. Então, ontem mesmo eu atendi um paciente que estava com 300, mas tem libido, está bem na academia, está magrinho, está ótimo. Então, está ótimo. Então, você tem que ter muito cuidado que o exame laboratorial, só ele, não determina nada. Mas em torno de 300 aí é uma boa dose, uma boa avaliação para você fazer. Bom, a gente tem aqui o quadro que se chama Mitos e Verdades, e a gente está falando de um assunto que dá pano para manga, porque muita gente ouve dizer, muita gente fala isso, fala aquilo, e agora, como a doutora Sarina disse, né, no início, ela não tem uma opinião, ela é uma pesquisadora, então ela tem algumas evidências científicas sobre o tema, isso é muito importante, né, doutora? Uhum. Vamos lá, então, para o Mitos e Verdades? Então, vamos. Então, é agora. Mitos e verdades sobre o chip da beleza. O chip da beleza sendo debatido aqui com a doutora Sarina Occhipinti. Occhipinti, a gente já disse, é um sobrenome italiano, que quer dizer olhos pintados. Todo mundo da sua família é Occhipinti? Eu tenho uma família grande, minha família é siciliana, né? Sim. Todo mundo Occhipinti. Todos uma família muito grande. Lá perto do vulcão Etna? Lá pertinho mesmo. Onde foi gravado o filme White Lotus, a série maravilhosa. Você tem que ver. Eu vou assistir, então. Vamos lá, então, mitos e verdades sobre o chip da beleza. Primeira frase é essa: ele causa muitos efeitos colaterais. Isso é mito ou é verdade? Bem, depende. É mito se for bem calculado. Eu não tenho pacientes com muitos efeitos colaterais. Então, o hormônio é igual decoração, gente. Menos é mais. É o mínimo que a pessoa precisa para ela ficar bem. Então, não vai ter efeito colateral praticamente nenhum. Pontual, né? Pontual. Agora, se for mal calculado, vai ter acne, vai ter queda de cabelo, vai ter inchaço, pode engrossar a voz, né? Vai ter, pode aumentar o clitóris. Então, assim, tem vários efeitos se for mal calculado. Não é só aquela maravilha, né? Não. A segunda frase é essa: o chip da beleza perde o efeito com o tempo. É mito ou verdade? Verdade. Normalmente ele vai durar em torno de 6, 7 meses. Então, por quê? Porque ele é a substância comprensada. Então, ele é colocado no subcutâneo, ali vai dissolvendo ao longo dos meses até que não tem mais a substância lá dentro. Mas o que não perde o efeito com o tempo?
Tudo perde o efeito Verdade. espontâneo. A outra frase é essa: os implantes, o chip da beleza, eles podem causar infertilidade? É mito ou é verdade? É verdade. Eles não são adequados para mulheres em idade fértil. Então, a não ser no quadro de endometriose, que ele pode inclusive ajudar a mulher depois a ter filho, esses implantes eles são usados para mulheres na fase do climatério e na fase da menopausa. E a última é essa questão aqui: só mulheres podem usar o chip da beleza. É mito ou é verdade? Totalmente mito. Hoje muitos homens usam, não é o chip da beleza, é o chip, mas para o homem da beleza, porque realmente ele vai ficar mais bem disposto, vai melhorar a autoestima, vai melhorar o sono, vai melhorar a segurança, muito interessante. São os chips de testosterona. Então o homem que precisa de reposição de testosterona, ele opta por usar o chip para não ter que ficar usando a injeção o tempo todo. Mas tem também reposição hormonal, principalmente também para as mulheres na fase da menopausa, de cremes, né? De gel. De gel, né? Eu até uso muito nas minhas pacientes o gel. Ele é bem prático. Então, assim, não existe uma indicação absoluta para o chip de estradiol e nem para o chip de testosterona. É por comodidade mesmo. Tá? E a gente já falou aqui, eu sempre fiquei muito impactado com essa informação, porque esse produto aplicado na pele tem que ter cuidado com crianças, né? De absorção de crianças, pele com pele, absorção desses hormônios, né, doutora? A necessidade de lavar a mão e esse risco, ele tem que vir na prescrição do médico. Então, quem usa, homem, por exemplo, tem criança, né? Tem que falar, olha, você vai usar, você vai passar e depois você tem que lavar a mão. E no local onde você passa, a criança não pode encostar. Senão é como se ela estivesse usando o hormônio. O chip também tem isso? O chip não. O chip tem essa... Aí tem mais uma vantagem aí, que é a não contaminação de terceiros. O chip... não deixa fazer isso. Nem se procurar, acha. Nem se procurar. Se procurar. No início, talvez ache, né? Ache, né? Sinta um pouquinho. Tá bom. Doutora, muito obrigado. Valeu. Acho que foi bem esclarecedor aqui. Muito bacana. Qual que é o seu Instagram, doutora? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir lá no dra.sarina. No meu canal do YouTube também tem muito vídeo a respeito. No canal do YouTube também é dra.sarina. Maravilha, tá dado o recado. Muito obrigado pela sua participação. Valeu.